Pessoal, bem-vindos ao canal Física Genial. Meu nome é Lucas, é um prazer estar gravando essa aula para vocês, tá? Eu pretendo gravar as aulas a partir do ensino fundamental e até o ensino superior, ok? Peço que se inscrevam no canal, porque eu vou trazer muito mais conteúdo. Se você gostar desse vídeo, por favor, deixe seu like, tá? Bom, vamos direto para o vídeo. E hoje o assunto que eu queria falar é um assunto bastante introdutório, tá? Eu vou falar sobre grandezas físicas, tá? Vamos lá. Bom, como que a gente pode definir o que é uma grandeza física, né? A gente vai definir grandeza física da seguinte forma, né? Grandeza física é tudo aquilo que a gente consegue mensurar, tudo que se pode medir, tá? Então a gente tem exemplos de grandezas que são distância, tempo, temperatura e massa, tá? As grandezas físicas, elas se diferenciam em duas, tá? São duas classes de grandezas distintas. E aqui são elas: grandezas escalares e grandezas vetoriais, ok? Qual é a definição de uma grandeza escalar, né? Uma grandeza escalar, ela é definida completamente sem necessidade de mais nenhuma informação por apenas o seu valor numérico e sua respectiva unidade, tá? As grandezas vetoriais, elas são diferentes. Além do valor numérico, né, com a sua unidade, né, porque todas as grandezas na física precisam de unidade, além do valor numérico, é necessário direção e sentido, ok? Essas grandezas vetoriais, elas são definidas por objetos matemáticos chamados de vetores, tá? Isso a gente vai ver um pouco mais para frente, tá? Mas para diferenciar, existem dois tipos de grandezas: grandezas escalares e grandezas vetoriais. Bom, para perceber a intuição de vocês em relação a isso, né? Até para você que está começando a estudar física agora, eu separei aqui, né, um exercício mental. Espero que vocês façam comigo, né, pela intuição de vocês. Eu gostaria que vocês fizessem comigo, respondessem, né, qual grandeza que vocês acham que é o tempo? É escalar ou vetorial? O que vocês acham, né? O que vocês podem pensar aí de uma maneira inicial, né? Bom, pessoal, o tempo, para defini-lo bem, eu não preciso falar nem de direção nem de sentido, tá? Direção, quando eu falo direção, eu falo de horizontal, vertical, diagonal, ok? Não tenho 3 horas na vertical, não tenho algo desse tipo, tá? Então o tempo é uma grandeza escalar, tá, pessoal? O tempo é uma grandeza escalar. Ela não necessita de mais nenhuma informação a não ser o seu valor numérico e a sua unidade. Velocidade. Vocês acham que velocidade tem direção, tem sentido? Ou não? Basta um número para defini-la perfeitamente? O que vocês acham? Bom, a velocidade, você pode imaginar que ela não é uma grandeza vetorial, mas de fato ela é uma grandeza vetorial, tá? E qual que é o exemplo que facilite o entendimento? O exemplo é o seguinte: você pode dizer que um carro tem velocidade 60 km por hora. Você definiu bem o valor numérico, né, que é 60, né, e a unidade, km por hora. Porém, não basta isso para definir a velocidade completamente. Porque se você não disser o sentido, né, a direção também, mas se você não disser o sentido, né, se ele está vindo, né, ou indo, né, você não sabe se o carro está se aproximando ou se o carro está se distanciando, tá? Então é uma grandeza vetorial porque não basta o valor numérico para defini-la perfeitamente, completamente, tá? E a massa, o que vocês acham que a massa é? Uma grandeza vetorial? Eu preciso de direção para definir a massa ou eu não preciso de direção? Pessoal, a massa, ela é uma grandeza escalar, tá? Existe até uma outra grandeza chamada centro de massa, que ela leva em consideração, sim, a posição no espaço, e aí é uma grandeza vetorial de fato. Mas a massa em si, né, ela mede a quantidade, ela estima, né, a quantidade de matéria que existe no corpo, tá? Então é uma grandeza escalar,
tá? Bom, o deslocamento, né, é uma grandeza espacial, tá? E ela é definida através da diferença entre um ponto e outro, tá? O ponto de chegada e o ponto de partida, tá? Ela não leva em consideração a trajetória. Eu tenho um exemplo que eu vou apresentar daqui a pouco para a gente poder esclarecer bem o que seria essa grandeza vetorial chamada deslocamento, tá? E a força? Força tem direção ou força não tem direção? Pessoal, um exemplo de força, né? A gente tem o nosso próprio peso, né? O peso é uma força e a gente sabe que o peso ele atua na direção vertical, né? As coisas caem para baixo, né? De cima para baixo, esse é o sentido, mas a direção é a direção vertical, né? As coisas não caem na horizontal, elas não se deslocam espontaneamente na horizontal, tá? Salvo quando são forçadas a isso, tá? Então, essas são as grandezas escalares vetoriais, tá? São uma das principais, existem muito mais, tá? Eu trouxe apenas essas que são as principais, né? Bom, eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção, né? Chamar atenção para a diferença que existe, gente, entre distância e deslocamento, tá? Vou dar um exemplo que pode ajudar a compreender melhor o que é distância e o que é deslocamento, né? Distância é uma grandeza escalar, deslocamento é uma grandeza vetorial, tá? Por exemplo, imagine o seguinte: você queira saber, queira medir, né, ali a tua cintura, né? E aí você vai, pega a trena, né? A trena não é muito bom para isso, mas vamos supor que você pegue lá a trena e você saia de um ponto e volte para o mesmo ponto, né? Aí você vai olhar lá o valor, né? Esse valor aí vai estar bem definido, né? Que é o valor numérico, né? E a respectiva unidade em centímetro. Porém, né? Você vai achar a distância, tá? Mas o deslocamento ele vai ser zero, tá? Distância e deslocamento são grandezas espaciais, porém são diferentes, tá? Porque o deslocamento ele é a diferença entre o ponto de chegada e o ponto de partida. E nesse caso, como você sai de um ponto e volta para o mesmo ponto, o deslocamento é zero, tá? E a distância não. A distância leva em consideração a trajetória descrita pelo objeto ou por um corpo, por exemplo, aqui. Você sai de A, né? E você está indo para B, né? Essa distância aqui é realmente a distância percorrida de A para B, né? Mas o deslocamento é simplesmente, né, a distância de B menos A, tá? É simplesmente essa diferença de B menos A é o vetor de deslocamento. Tá vendo? Ó, ele tem direção, tá? Poderia ter uma direção oposta, sim, perfeitamente, tá? E por que existe a velocidade? Por que a velocidade é um vetor, né? A velocidade é um vetor porque ela é definida não através da distância, ela é definida através do deslocamento, tá? A velocidade que é definida através da distância, né, é a velocidade escalar, tá? Então, é por isso que a velocidade é uma grandeza vetorial, tá? Porque ela é definida através do vetor de deslocamento, tá? Bom, era isso que eu queria chamar a atenção, tá? Esclarecer. Se vocês gostaram desse vídeo, por favor, deem joinha de vocês. Podem comentar qualquer coisa relativa ao vídeo, tá? E por favor, se inscrevam no canal. Eu pretendo trazer muito mais conteúdo, tá? E até a próxima.